Fala, pessoal do Canal Tech! Pois bem, vocês adoram a polêmica. E muito bem, nós trouxemos para vocês aqui então o LG G5 após uma nerfada, uma podada, uma capada, uma reduzida. Isso, ele mesmo, o LG G5 SE. Vamos para a análise. Parecido é quase uma ofensa. O LG G5 SE é exatamente igual ao seu irmão, o G5. A única diferença é esse SE, escrito pequenininho aqui atrás do telefone. Ele pesa cerca de 156 gramas e tem a mesma aparência arredondada de vidro no topo e metal embaixo. Os 3 estágios do aparelho se mantêm também como o irmão mais velho, sendo a tela curva na ponta, a frente em vidro e a base mais traseira em metal. Atrás segue apenas o botão de bloqueio e desbloqueio do aparelho, restando para as laterais as teclas de volume para cima e para baixo. Se você viu nossa análise sobre o G5 normal, com certeza percebeu que não existem diferenças na construção dele e do G5 SE que estamos analisando. Ambos realmente são idênticos, sem tirar nem pôr. O que muda mesmo para os puristas mega observadores é o peso, insignificantemente menor, e a espessura do aparelho, que é de 7,3 mm, também uma mudança insignificante em relação ao G5. Rodando Android 6.0.1 Marshmallow, temos o G5 SE com chipset Qualcomm Snapdragon 652, de CPU quad-core de 1.8 GHz Cortex A72 e quad-core de 1.2 GHz Cortex A53, GPU Adreno 510, 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno com suporte a microSD, Wi-Fi A/BGNAC Dual Band, Bluetooth 4.1, GPS GLONASS, NFC, sensor infravermelho, USB tipo C e leitor de impressão digital. Adivinha só? Sim, o G5 SE conta com um display IPS LCD de 5.3 polegadas, rodando na resolução de 1440 por 2560 pixels, fechando em 554 ppi de densidade, reforçado com Gorilla Glass 4, exatamente como o irmão maior. Ainda não aconteceu o contrário aqui na redação. Testar um topo de linha, ou quase topo de linha no caso do G5 SE, significa passar os limites do LCD. E sim, temos contraste, cores num tom bem acima do que normalmente temos para esse tipo de tecnologia. E equilíbrio de cores é justamente o foco do G5 SE, evitando tons mortos ou cores com excesso de saturação. E mesmo sendo aquele LCD que a LG sempre faz bonito, ainda é LCD, então falta pouco para o preto de fato ser 100% preto, por exemplo. Ainda não é uma tela que consegue bater displays AMOLED, apesar de toda a qualidade do que é exibido ali. E temos mais um aparelho no hall dos Always On, mantendo a um custo insignificante de bateria parte do display sempre ativa, trazendo assim a função de relógio e data sempre disponíveis para o usuário. Se você tinha esperança de encontrar alto-falantes mais interessantes no G5 SE, pode tirar o cavalinho da chuva. Ele é capaz de gritar bem alto e tem uma qualidade de som acima da média para aparelhos com apenas uma saída de som na parte de baixo. Mas é só isso, nada de experiências envolventes ou mesmo menos dificuldades em reproduzir sons muito altos sem distorção. Tal como o irmão maior, temos mais um smartphone com a saída de som fácil de abafar, numa posição ridícula para quando apoiamos as mãos jogando no aparelho. Muito bem, vamos para a parte polêmica do LG G5 SE, o chipset Snapdragon 652. Tudo bem, sem choro, ele é um bom chipset, tem uma GPU e CPU recentes. Porém, mesmo assim, ele está abaixo do Snapdragon 820, chipset que move o LG G5 de verdade. A questão é que isso não é tão perceptível assim para a boa fatia dos usuários. Afinal, apesar do G5 SE fazer exatamente metade dos pontos do G5 Pleno em testes de benchmark e estresse, não é fácil notar isso apenas acessando redes sociais e mandando mensagens. Ele é muito próximo ao Moto G4 em desempenho, e sabemos que esse aparelho não dá engasgos, mesmo sendo intermediário. Usuários muito exigentes, o público hardcore propriamente dito, que podem de fato encontrar problemas no SE. Ele traz 1/4 a menos de RAM, e a sua CPU e GPU são 50% menos capazes que o G5 Pleno. Isso significa que o excesso de tarefas ajudará o destino a causar esperas e perdas de FPS em games complexos. O problema é levar esse kit de carro 1.0 para casa vendido como se fosse uma bela Ferrari. Tá bom, chega de bater no G5 SE. Vamos para aquela parte segura da análise, onde ele se parece com o irmão. Isso, vamos para os módulos. O nome para essa capacidade de ter a sua parte de baixo arrancada é Magic Slot. Esse é o nome que a LG deu para essa característica. E a mecânica é de apertar o botão invisível na lateral esquerda do G5 para trocar a bateria e o módulo do aparelho.
E até o fechamento dessa análise não tínhamos nenhuma novidade com relação a mais módulos para o G5 SE. Ainda são só dois. Um deles é o módulo de Hi-Fi com Piano Play, para você ter som de alta definição no seu SE. E o outro é o LG Cam Plus, que adiciona controles manuais para você ter acesso à sua câmera de forma física no G5 SE. E como falamos de LG, temos o Android modificado pela empresa, utilizando sua UX, na versão 5.0 agora. Modificando muito o sistema Android, como o número de configurações, onde tudo foi alterado, customizado e não dando sistema de apps inúteis ou de qualidade duvidosa. Indo para os números. São duas câmeras na traseira, sendo uma de 16 megapixels de abertura 1.8 no sensor principal e 8 megapixels de abertura 2.4 no secundário. O módulo de câmera ainda conta com autofoco laser, OIS de 3 eixos e flash LED. Os vídeos têm resolução máxima de 2160p a 30 quadros por segundo no sensor principal e 1080p a 30 quadros por segundo no secundário. Para capturar as imagens em 135 graus de ângulo de visão, é necessário optar pelo sensor secundário de 8 megapixels. Para tirar fotos com mais resolução em 16 megapixels, fechamos o campo de visão para os convencionais 75 graus. Assim fica óbvia a intenção das duas câmeras do G5 SE. Trocar entre elas, sempre que necessário abrir mão da qualidade maior em troca de mais amplitude de visão, uma carta panorâmica na manga. No geral, temos duas ótimas câmeras com bons registros de cores e detalhes, e principalmente na câmera que não é a grande angular, a que é focada em qualidade. Ela traz imagens ricas, porém com muito pós-processamento, gerando pequenos pontos na imagem que ficam artificiais graças a essa suavização toda do software. E na câmera frontal são 8 megapixels de abertura 2.0 com vídeos gravados em 1080p a 30 quadros por segundo. São níveis suficientes de detalhes, contraste e cores. Uma câmera equilibrada que pode utilizar o display como flash. E é exatamente o que parece, uma boa câmera selfie. Rodamos nossos testes padrão nessa bateria amarela de 2800 mAh, modular, removível e substituível. Durante uma hora contínua de streaming via Wi-Fi com brilho máximo, notamos uma descarga média de 19% por hora no LG G5 SE. Simplesmente estranho. Apesar do seu menor poder de fogo se comparado ao G5 normal, parece que carregar uma tela 2K nas costas consome a mesma energia. Isso significa que tivemos a seguinte impressão. No uso ativo médio do G5 SE, ou seja, fazendo streaming em nossos testes, notamos que ele descarrega praticamente a mesma coisa que o irmão dele, o G5, durante o uso ativo. Porém, nós notamos que em standby, aparentemente o G5 SE é mais econômico, não notamos tanta descarga de bateria com a tela desligada dele, por exemplo. E mais, se você ficar sem energia no seu G5 SE, a mesma regra do G5 se aplica a ele. O carregador Quick Charge 3.0 que acompanha o produto recarrega 83% de energia em 30 minutos. E vale notar que notamos menos calor saindo do corpo do G5 SE que o irmão mais velho. Chipset, muito provavelmente. Mas claro, ele aquece ao carregar. Nada preocupante, mas só para constar. A parte que faria todo esse review ser melhor. Pensando no que apresentamos sobre o LG G5 SE pelo valor de R$ 1.500, seria fantástico. Uma concorrência desleal com os aparelhos intermediários do mercado. Todos amariam o G5 SE, mas ele custa de R$ 2.500 a R$ 3.500, e isso dependendo exclusivamente da loja e forma de pagamento escolhida. A partir do momento que você vai comprar um intermediário como o G5 SE e o preço dele acaba batendo nos tops de linha de outras marcas, simplesmente deixa de ter sentido você pagar tudo isso por ele. Quer nossa dica? Procure nos mercados da internet pelo G5 normal, G5 de verdade e não SE. Bom, você vai pagar mais ou menos o preço dele e vai levar um ótimo aparelho para casa, top de linha, e não um intermediário. E tem mais vídeos para você que assistiu essa análise até agora. Clica aqui em cima nos cards que aparecem no canto superior direito ou clica aqui embaixo em Canaltech para ver mais vídeos como esse. E antes de ir embora, conta pra gente o que você achou do G5 SE nos comentários. Tchau, tchau e até a próxima análise!